Oi pessoal, aqui é o Washington Oliveto em mais um WCast. Histórias da minha vida que o pessoal da Bradesco Seguros me deu toda a liberdade para contar. Ontem à noite eu estava revendo uma dessas lives que o meu amigo Lulu Santos fez e obviamente o Lulu é um hitmaker monumental, né? Ele não podia deixar de botar o maior hit dele, que é Como uma Onda no Mar. Eu tive um privilégio na minha vida de, num determinado período, criando releituras de músicas conhecidas para a campanha das Sandálias Ryder, convidar o Tim Maia para cantar Como uma Onda no Mar, do meu amigo Lulu Santos. Lulu é meu amigo há muito mais de 30 anos. E aquilo foi um estrondo tão grande que 6 meses depois eu tive a ideia de convidar o Lulu para cantar um grande sucesso do Tim Maia, que era o Descobridor dos Sete Mares. Então foi interessante, né? Porque a gente teve o Lulu original como uma Onda, o Tim cantando Como uma Onda e o Lulu cantando Descobridor dos Sete Mares. Lembrando de tudo isso, eu na verdade lembrei que o Lulu foi uma das 3 grandes estrelas de uma festa que eu fiz no dia 10 de outubro de 1996, às 10 horas da noite, para 10 mil pessoas no ginásio do Parque São Jorge, do Corinthians. E é sobre a minha relação com o Corinthians que eu vou falar no podcast de hoje, porque a minha relação com o Corinthians é uma coisa quase que maluca. Eu, às vezes, tenho a sensação que eu devo ter ficado corintiano uns 8, 9 meses antes de nascer. E fiquei para o resto da vida como todo corintiano, né? É curioso porque o meu corintianismo não foi por parte de pai, porque meu pai nunca gostou de futebol. Meu pai era nadador. Meu pai chegou a competir em São Paulo a nado pelo Rio Tietê. Mas eu tinha um tio, o Armando, muito querido, que tinha sido jogador de vôlei do Corinthians, que quando eu tinha 4 anos de idade, me comprou um uniforme de goleiro igualzinho ao do Gilmar dos Santos Neves, o primeiro goleiro brasileiro campeão mundial. O uniforme tinha até joelheiras, porque os goleiros naquela época usavam joelheiras para se atirar no chão e não machucar o joelho. E eu comecei a frequentar o Corinthians naquela época e tal. Depois eu comecei a jogar basquete. E eu, menino, na adolescência, cheguei a ser um bom armador, porque o adolescente tinha o mesmo 1,72 m que eu tenho hoje. Mas para um adolescente estava bom, dava para ser um armador legal. E naquela época, quem ganhava todos os campeonatos de futebol era o Santos, do ataque Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, e de vez em quando o Palmeiras, do Ademir da Guia, uns craques importantes também. Em compensação, eu jogava basquete e o Corinthians tinha na quadra exatamente o time titular bicampeão mundial de basquete brasileiro. O Brasil chegou a ser bicampeão mundial de basquete. E esse time tinha Vlamir Marques, meu ídolo e meu amigo até hoje. Eu ganhei uma bola dele quando eu fiz 50 anos de idade, desenhada por ele. Vlamir Marques, Amaury Passos, o Biratã, René e Rosa Branca. E no banco tinham mais 4 que também eram da seleção brasileira, tipo Edivar, Pedro Ives, era um timaço. Esse time fez a maior partida de basquete que eu vi até hoje, que eram os 2 melhores times da época, não existia NBA, que era o Corinthians e o Real Madrid. E os 2 melhores jogadores da época eram considerados Vlamir Marques e Emiliano Rodrigues, 2 brancos. Esse jogo no Parque São Jorge foi Corinthians 118, Real Madrid 109. E Vlamir Marques fez 42 pontos numa época que não existia a cesta de 3. Não existia o arremesso da zona morta de 3. Então eu, fanático pelo basquete, eu queria ser o Vlamir. E aí eu comecei a frequentar o Corinthians, frequentar. Aí eu dei uma sorte fabulosa que com 13 anos de idade eu estourei o menisco. E na época não tinha essa coisa de laser. Uma operação no menisco era com faca mesmo. E eu tive que parar de jogar, ainda bem, porque eu ia ficar um armador de 1,72 m frustrado.
E até hoje o meu joelho, por causa dessa operação do menisco, ele é a previsão do tempo. Quando vai mudar o tempo, o meu joelho dá uma espetada, dá uma dorzinha. Mas a minha relação com o Corinthians foi continuando. Quando o Corinthians não ganhava títulos no futebol, eu que treinava no basquete, no Infanto Juvenil, ia assistir no aspirante o Roberto Rivelino, que ainda não era profissional. E curiosamente eu tive o prazer de, com o passar dos anos, virar amigo do Rivelino. Inclusive, quando foi inaugurado o estádio em Itaquera, o Rivelino foi convidado para fazer o primeiro gol do estádio. E o Estado de São Paulo me convidou para escrever um texto sobre o Riva. E eu escrevi, e o Toquinho, que é corintiano, recitou esse texto acompanhando o hino do Corinthians no violão. Bom, aí o Corinthians começou a participar da minha vida loucamente. Aí o Corinthians não ganhava. E eu já era publicitário, conhecido e já era amigo do Osmar Santos, quando finalmente o Corinthians, em 1976, ganhou o título paulista. E eu tive o privilégio de assistir aquele jogo na cabine do Osmar Santos, com o Osmar narrando aquele gol, o que foi uma verdadeira loucura. O placar não é teu, eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria, está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens, correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar, de cabeça, Vladimir, o zagueiro, tentou, Basílio. Bom, aí foi passando o tempo e tal. No início dos anos 80, eu já era muito conhecido, eu já era publicitário brasileiro mais premiado e tal. Um dia eu recebo um telefonema do Adilson Monteiro Alves, que era o diretor de futebol do Corinthians, que queria me conhecer. E nós fomos tomar um drink. E ele queria me convidar para ser vice-presidente de marketing do Corinthians. Era aquele time que tinha o Sócrates, o Casagrande, o Birubiru, o Zenon, o Vladimir, um monte de craques. E aí eu virei vice-presidente de marketing do Corinthians e a gente resolveu que a gente ia criar um projeto totalmente inspirado pelos jogadores, mérito deles, particularmente do Sócrates, do Casagrande e do Vladimir, de liberdade com responsabilidade. Que era o quê? Eliminamos a concentração. Os jogadores podiam ficar em casa com a sua família, não precisavam ficar num hotel 3 dias antes do jogo trancados. Eliminamos um negócio que a gente descobriu desde que eu era menino, quando tinha jogos no domingo ou na quarta-feira, aparecia no rádio uma notícia que dizia assim: e depois do jogo, o elenco voltou para o Hotel Danúbio, onde ficará concentrado até amanhã cedo para revisão médica, duchas, massagem e liberação. O que era isso? Na verdade, depois dos jogos, os jogadores todos iam para a farra. Mas para ter uma desculpa para os casados, tinha essa história de que eles voltavam para a concentração. Aí na democracia corintiana a gente acabou com a concentração. Por outro lado, a gente alugou uma boate na Bela Sintra chamada Woodstock, para onde ia todo mundo ouvir rock and roll depois dos jogos, e era todo mundo muito jovem. E aquilo tudo começou a se movimentar muito bem e ganhar títulos. E eu precisava conseguir patrocínios. E para isso a gente precisava mostrar a força da marca Corinthians. Aí naquela época, muita gente dizia que o Corinthians só tinha torcedor pobre. E não era verdade, porque o Corinthians é uma torcida tão grande que abrange todos os núcleos sociais. O Corinthians tem mais ricos, mais pobres, mais cultos, mais analfabetos, mais machos, mais gays. O Corinthians tem tudo mais, historicamente. E eu queria mostrar isso. E aí eu fiz um conselho para mudar a imagem do Corinthians. Convidei o Boni, que já era o chefão da Rede Globo e é corintiano de Osasco,
Convidei o Tomás Souto Correia, que já dirigia todas as revistas da Abril, não entendia nada de futebol, mas entendia de Abril e um pouquinho de Corinthians. Convidei a minha querida e comadre hoje, Glória Calil, para ter uma mulher charmosa, chique e tal no conselho, e fomos mudando a imagem do Corinthians. Naquele momento existia a coisa da luta pelas eleições diretas. E aí eu precisava achar um rótulo para aquilo. E os jogadores do Corinthians estavam engajados naquilo. Era o primeiro auge da Rita Lee. A gente ia para os shows. O Casagrande e o Sócrates iam dançar lança-perfume com a Rita no palco. E aí que a gente criou o nome Democracia Corintiana, que é a estética. Eu pedi para o Petit, que trabalhava comigo, fazer o layout e eu falei, Paco, eu preciso uma marca que lembre o logo da Coca-Cola, porque eu quero uma coisa pop, com a marca do MDB, que é o partido de oposição do governo, porque nós estamos na parada das diretas. E assim surgiu essa marca Democracia Corintiana, que é linda. E aí aquele time ganhou tudo, né? É curioso, inclusive, pensar nisso o seguinte, eu tenho como corintiano que reconhecer que em 1981, 82 e 83, o time de Sócrates, Casagrande, Birubiru, Zenon e tal, era um grande time e ganhou muita coisa. Mas existia no Brasil um time ainda melhor, que era o Flamengo de Zico, Adílio, Andrade, Leandro, Raul Plasma e tal, que ganhou ainda mais coisas. No entanto, passaram-se os anos e a equipe que virou já um monte de livros no mundo inteiro, só aqui em Londres já o ano passado saíram 2, inclusive um chamado Dr. Sócrates. A equipe que virou documentários no planeta inteiro. Também no ano passado saiu um documentário sobre a democracia corintiana narrado pelo Eric Cantona. Foi a equipe da Democracia Corintiana, porque ela era futebol, mas não era só futebol. E eu que nunca quis ser cartola de nada, naqueles 3 anos fui cartola com um enorme prazer. Antes disso, eu já tinha participado de uma outra coisa fabulosa. Teve um período que eu trabalhava na DPZ e o Corinthians, ainda com um time nicho, chegou na semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. E teve a famosa invasão corintiana no Maracanã. E aí, eu naquela época, eu trabalhava na DPZ e eu passava 10 dias por mês no Rio. Então eu fui um dos únicos casos de invadido e invasor. Porque eu estava no Rio, fui invadido, mas eu era corintiano, fui invasor. E uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida é que 2 horas antes de começar o jogo no Maracanã com o Fluminense, mais da metade do estádio já estava lotado de corintianos, que abriram uma faixa onde estava escrito Cariocas, bem-vindos ao Maracanã, que era uma coisa maravilhosa. Aí foi passando os anos e a ligação com o Corinthians cada vez maior, né? No finalzinho dos anos 80, em 1990, se não me engano, o Corinthians disputava uma final do Campeonato Paulista com o Guarani, em Campinas. O time do Guarani era um timaço, inclusive o Neto na época jogava lá. E o time do Corinthians era um time de razoável para bom, mas era inferior ao Guarani. Mas uma vitória simples fazia qualquer um deles campeão. E aí o Jornal Nacional, no sábado, o jogo era num domingo, foi me entrevistar sobre esse jogo. E eu vi que era Jornal Nacional, eu falei, deixa eu fazer uma graça, né? Também tem o torcedor mais atrevido. Caso do publicitário Washington Oliveto, que semana passada cantou vitória antes da hora. Não percam nesse domingo a Filarmônica Corintiana em Campinas, executando o Guarani.
Aí alguém, acho que foi o próprio Boni, viu isso lá e encerrou o Jornal Nacional com essa minha fala e o Guarani do Carlos Gomes em off, como BG. E aí essas coisas com o Corinthians foram se repetindo na minha vida. Aí o dia do primeiro Campeonato Brasileiro do Corinthians contra o São Paulo, com o gol do Tupanzinho, lindo, belíssimo. Eu assisti na cabine do Osmar Santos também e acabei comentando o jogo com o Osmar. E aí aconteceu uma coisa que foi muito curiosa. Em 1996, a W Brasil fazia 10 anos de vida. E eu falei, puxa vida, onde é que a gente comemora isso? Numa festona. E eu imaginei, puxa vida, uma festa 10 anos, né? Se fizer na quadra de basquete que eu sempre sonhei jogar e nunca joguei, que era a quadra de madeira do ginásio do Parque São Jorge, eu jogava dos bagrinhos, né? Dá 10 mil pessoas, aí a gente montou um show espetacular que tinha Paralamas do Sucesso, Lulu Santos e Jorge Benjor. Foram quase 8 horas de show, ao vivo, com cerveja e cachorro-quente para todo mundo, camisa W Brasil, enfim, uma comemoração muito bonita. E foi curioso porque até aquele momento o ginásio do Parque São Jorge, onde o meu ídolo Vlamir Marques jogava e onde ele fez as maiores partidas de basquete já disputadas no Brasil, e isso o Oscar sabe disso, a Hortência sabe disso, todo mundo sabe, o ginásio do Parque São Jorge não tinha nome. E eu abri a minha fala de boas-vindas dizendo a gente está aqui nesse ginásio que merecia chamar Ginásio Vlamir Marques. E só há 4 anos atrás o ginásio virou o Ginásio Vlamir Marques. Bom, aí foi continuando a coisa com o Corinthians e vai isso, aquilo e tal, até que o Corinthians finalmente ganha a Libertadores e vai para a final do Mundial em Tóquio. E obviamente eu fui para a final do Mundial. Eu, minha mulher e meus filhos pequenos, na época menores ainda, crianças. E era uma coisa emocionante pelo seguinte, você tinha corintianos de todos os tipos. Eu fiquei naquele Hyatt, onde a Sofia Coppola fez o filme dela, que é um hotel belíssimo e caríssimo, e só tinha corintiano. Em compensação, tinha menino corintiano dormindo na rua porque tinha vendido a moto para comprar uma passagem para poder ver o Corinthians. Eu fui no Giro, tido como o mais caro e mais sofisticado sushi do mundo, que serve 8 cadeiras, e éramos nós 4 e mais 4 corintianos. E tinha gente dormindo naqueles armarinhos que alugam em Tóquio que não custa nada. E era muito gozado porque a torcida assumia o ritmo e o comportamento dos lugares de Tóquio. Então, você passava para o torcedor que falava para você, vai Corinthians. E nos templos, os torcedores falavam baixinho, vai Corinthians, vai Corinthians. Enfim, era uma coisa emocionante, muito, muito bonita. E ainda ficou mais bonito ainda que o Corinthians foi campeão, né? Que é sempre mais gostoso. E aí, quando eu voltei, tinha, no outro ano, o desfile de carnaval da Gaviões. E a rapaziada da Gaviões da Fiel me telefonou que queria fazer um desfile em homenagem à publicidade brasileira, que terminava comigo em um leão de ouro. E eu falei, não, mas tem que ter um jogador junto. E o desfile terminou comigo e com o Cássio, que tinha sido a grande estrela da partida final contra o Chelsea. Bom, enfim, são muitas as minhas histórias com o Corinthians, histórias que envolvem emoções de todos os tipos, amizades com jogadores. Eu fui muito amigo do Sócrates, sou muito amigo do Casagrande, do Vladimir, do Neto. Tem histórias de festas, tem histórias de viagens, tem uma porção de coisas que a gente vai ter oportunidade de voltar nelas de outros jeitos, em outros podcasts, nas redes sociais, às vezes com coisa visual, às vezes com coisa só auditiva, muito variado. Inclusive eu citei na festa do Parque São Jorge o meu amigo Jorge Benjor como uma das atrações e eu posso garantir para vocês que eu prometo que eu devo fazer um podcast, não sei quando, mas vou fazer, só com a história da canção W Brasil,
como ela foi composta, como ela foi lançada, a primeira vez que ela foi cantada e o estrondo que ela virou. Isso tudo fica para os próximos podcasts e para todas as variações de comunicação que a gente vai ter nas redes. Espero que vocês assistam, porque para a gente querer fazer com vontade precisa ter audiência, senão não tem graça. Muito obrigado, até os próximos.